gente do sexto ano, tudo bom? Hoje a gente vai fazer então a nossa primeira aula online sobre o restante do conteúdo que a gente tinha visto até então. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês precisam do livro de ciências de vocês, então vai buscar o livro, se precisar dar um pause nesse vídeo para você ir buscar o seu livro, buscar o seu estojo e o material de ciências, certo? Pegou o livrinho? Se pegou, então, abre na página 24. A gente vai continuar, então, todos aqueles assuntos que a gente estava tendo sobre moléculas, sobre átomos e sobre matéria. Então, o que está escrito aí na página 24 do seu livro? Propriedades da matéria. Então, vamos lá. Primeiro, o que será que significa propriedades? Pensa aí um pouco nessa palavra, de repente faz uma lista do que vem na sua cabeça quando você pensa nessa palavra aqui, propriedades. De repente alguns aí falaram aí que pode ser uma propriedade pública, uma propriedade privada, algo que é meu, algo que é de alguém. Não está errado, né? Algo que é meu, algo que é de alguém. Mas a melhor tradução para essa palavra aqui, no caso de propriedades da matéria, é características. Então eu vou fazer uma flechinha aqui que eu acho que fica melhor, tá? Propriedades em ciência, propriedades da matéria, quer dizer características. Então substitui a palavra propriedade por características da matéria. Então veja bem, a matéria ela tem algumas características próprias, só dela, que a gente vai estudar nessas duas páginas que vocês estão vendo aí, 24 e 25, e depois ainda tem mais um pouquinho na página 26. Então veja bem, essas características da matéria, elas podem ser divididas em duas formas, de duas maneiras, tá? Primeiro são as características gerais da matéria, temos então as gerais e temos o segundo grupo que são das características específicas. Então, olha só, a matéria possui características gerais, ou seja, que todo tipo de matéria tem essas características. Seja um celular, um computador, uma porta, o ar. Todos esses tipos de matéria, que aparentemente são muito diferentes uns dos outros, possuem as mesmas características. Por quê? Porque são características gerais, certo? E depois a gente vai ver as específicas, que só uma matéria em específico tem aquela característica e a outra tem diferente, ok? Mas a gente já vai para essa parte aí. Então vamos primeiro ver as características gerais da matéria, aquelas características que todas as matérias possuem, sem exceção, ok? Então, olha lá na página 24 do seu livro, temos ali a primeira característica da matéria. A matéria possui massa. Você sabe o que é massa? Não é aquela massa do pão da tua mãe, não é aquela massa espaguete que tu come com molho, nada disso, gente. Essa massa que está sendo falada aí no livro de vocês é quanto de matéria tem aquele objeto. Ou aquele corpo, digamos, sabe? Quanto de matéria possui? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Temos aqui o meu apagador e tem eu. Entre eu e o apagador tem muitas diferenças, certo? O apagador é matéria? É matéria. E eu sou matéria? Sim, também sou matéria. Só que entre eu e o apagador, existem quantidades diferentes de matéria, certo? O apagador tem mais quantidade de matéria que eu ou menos quantidade? Quem falou que é menos quantidade acertou, viu? Porque olha o tamanho do apagador perto de mim, né? Ok. E vamos fazer uma outra referência agora. Perto do quadro, o quadro branco. Vocês sabem que o quadro branco não é só isso aqui, né? Ele é bem grandão. O apagador e o quadro branco. Qual dos três tem mais quantidade de matéria?
Quem aí disse que é o quadro branco acertou, tá, gente? Porque o quadro branco é um pouco maior do que a gente. Então, veja, quanto mais quantidade de matéria, isso quer dizer que a pessoa tem mais massa. Nossa, então quer dizer que alguém que tem mais massa do que eu vai ser mais pesado? Não necessariamente. Sabem por quê? Porque o nosso peso, aquele que você vai na balança, né, para verificar, ele só é possível por causa da força da gravidade. E sabe, gente, dependendo da pessoa, a força da gravidade puxa com mais força. E com quanto mais força a gravidade te puxa, mais peso você tem. Se nós formos para a Lua, onde não tem gravidade, a gente só ia levar em consideração a quantidade de massa que a gente tem, porque lá na Lua a gente não teria peso, né? Lá não tem gravidade. Nada nos puxa para ter um peso, não é? Então a nossa massa, na verdade, é aquilo que a gente vê lá na balança, certo? Quantidade de massa que você tem, é aquilo que está lá na balança, ok? Quanto mais quantidade de massa você tem, provavelmente mais força da gravidade atua em você. E por isso que tem pesos diferentes para cada objeto ou para cada pessoa. Vamos para a segunda característica geral da matéria, então? Temos ali extensão, gente. E olha o que é essa característica. Basicamente, extensão quer dizer que a matéria ela ocupa um lugar no espaço, certo? E também tem diferenças de extensão entre cada tipo de matéria. Eu vou pegar o meu apagador de novo para a gente poder comparar agora quanto de espaço cada um de nós ocupa, tá? Entre o apagador e eu, quem que ocupa mais lugar no espaço? Sou eu, né? Eu sou um pouquinho mais comprida que um apagador, mais larga que um apagador, então eu ocupo mais espaço. Veja, o apagador está ocupando apenas esse espaço aqui, certo? E eu já ocupo toda essa extensão aqui do meu braço e tudo mais, ok? E agora, mais uma vez, pegando aqui o exemplo do quadro branco, olhando agora quanto de espaço ocupa, ok? Não quantidade de matéria, não, é espaço. O quadro branco vai até a porta do laboratório, até acabar a parede aqui, então ele ocupa mais espaço que eu e que o apagador juntos. Nem se eu deitasse aqui para ver se eu era todo o comprimento do quadro branco, eu não ia ser maior. Então, gente, tudo o que ocupa um lugar no espaço, então, é outra característica da matéria. Todas as matérias têm que ocupar um lugar no espaço. Algumas ocupam mais espaço e algumas ocupam menos espaço. E isso, então, chama-se extensão. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente como que funciona as características da matéria de massa e extensão. Vocês estão vendo aqui dois balõezinhos, eles estão praticamente do mesmo tamanho, consegui encher eles, e vocês podem ver que eles estão na mesma altura e o cabide, ele está bem retinho, certo? Vamos ver se vocês conseguem saber qual é a matéria que a gente está trabalhando aqui, que tipo de matéria nós estamos trabalhando. Bom, eu vou estourar a bexiguinha azul e a gente vai poder notar alguma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Diminui o volume aí se você não gosta muito desse barulho. Depois de um tempinho, de alguns segundos, deu para notar que o cabide ele ficou levemente torto para aquele lado de lá, pro lado do balãozinho mais cheio, que ficou cheio, né? Não foi muita coisa, mas ele entortou um pouquinho para aquele lado de lá. O que isso quer dizer, meu povo? Temos a matéria chamada ar, que mesmo a gente não vendo ele, mesmo a gente não conseguindo observar, a gente viu que a bexiga que tinha ar teve mais massa, né? E consequentemente um pouquinho mais de peso do que aquela que foi estourada que não tinha mais nada, né? Que o ar se expandiu. O ar que se encontra no estado gasoso dentro da bexiga se estendeu aqui dentro, né? Dentro do interior da bexiga
E quando ele fez isso, ele se limitou a apenas esse espaço. E por causa disso, como é um espaço menor, que é a formato da bexiga, consequentemente ele tem um pouquinho mais de peso, ele exerce um pouco mais de peso e consequentemente então essa bexiga tem mais quantidade de massa. Então a gente pode ver quantidade de massa que fica dentro da bexiga, que é o ar, né? E essa quantidade de massa gerou um peso específico e a gente pode ver que gerou esse peso porque ocupa um lugar, que seria a extensão, bem menor. Compreendida essa parte de extensão, vamos para a terceira característica geral da matéria, que é impenetrabilidade. É onde aqueles dois carrinhos estão se batendo ali, tá? O que é impenetrabilidade? Pensa nessa palavra, que palavra grande, né? Impenetrabilidade. É algo que não penetra, né? Tipo, não consigo passar. Eu não consigo fazer o apagador entrar em mim, né? Ele não penetra a minha pele. Não consigo fazer ele entrar aqui na minha cabeça, por exemplo. Isso significa que a matéria é impenetrável. Por isso que tem dois carrinhos se batendo. Porque quando um carro vem um contra o outro, não vai passar um dentro do outro e seguirem seus caminhos, né? Infelizmente, eles vão se chocar, porque a matéria é impenetrável. A gente não consegue ultrapassar a matéria, dependendo aí de como as moléculas naquela matéria estão organizadas. Em geral, assim, a maioria das matérias é impenetrável, ok? Tem apenas algumas que a gente consegue penetrar e eu quero ver quem aí consegue dar exemplo antes de eu falar. Não vale falar o exemplo depois, tá? Pensa aí na sua cabeça, fala com a parede, fala com você mesmo. Me dê aí um exemplo de uma matéria que eu consigo penetrar. Água é um exemplo. Se você falou água, tá correto. E o ar também é uma matéria que eu consigo penetrar, porque as moléculas nessas duas matérias, elas estão um pouco diferentes. Certo? Elas estão um pouco mais distantes, então é possível que a gente penetre pelo menos um pouco, né, nessas matérias aí, beleza? Galera, para a gente ver rapidinho, então, como que funciona a impenetrabilidade, vocês até podem fazer essa experiência em casa. Eu sei que vocês não vão ter corante, mas não precisa, porque vocês conseguem visualizar mesmo assim. O ideal seria que vocês tivessem um pratinho transparente. Então coloca a água no prato e pega um copinho, não importa o tamanho do copo que vocês vão pegar, e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão virar o copo assim, de cabeça para baixo, e vão colocar rapidamente sobre a água, ok? Gente, o que eu quero que vocês percebam aqui, por isso que eu queria que vocês fizessem em casa, ok? Não entra água dentro do copo, a água ela está aqui fora, tá? Pode ver, ó. Lá dentro do copo não tem água. A água não conseguiu penetrar dentro do copo. Alguém sabe me dizer por que a água não conseguiu penetrar lá dentro? O que fez a água ficar do lado de fora, cara? Não entrou dentro do copo. Quer ver a diferença que fica? Eu vou abrir um pouquinho só o copo para vocês verem como vai encher lá dentro, tá? Vamos ver. Ó, já pode ver que encheu lá dentro, gente. E agora a gente precisa saber por que a água não está entrando. Tem uma explicação para isso, gente. É bem simples, tá? A água não consegue penetrar dentro do copo porque tem ar aqui dentro. E como a gente viu, a matéria ela é impenetrável. Não tem como dois corpos ou duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Quando tiver ar dentro desse copo, a água não vai conseguir penetrar. A água antes penetrou porque eu abri, fiz o ar dali de dentro sair um pouquinho e aí a água pôde ocupar aquele espaço que o ar estava ocupando, ok? Façam essa em casa para vocês conseguirem visualizar melhor. Por vídeo é um pouquinho difícil de observar, mas em casa vocês vão conseguir bem direitinho, tá? E uma regrinha importante para essa característica da impenetrabilidade, gente. Lembra bem, ok? Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Não tem como, ok? Mesmo que seja aqui do meu ladinho, não está ocupando o mesmo espaço que eu. Está ocupando o espaço que tem aqui do meu lado.
Ninguém é Lince Negra aí do X-Men, tá? Que consegue passar a parede ou que consegue ficar ultrapassando o corpo dos outros, né? Ninguém consegue fazer isso, tá? É impossível. Quarta característica aí da matéria, onde tem aquele papelzinho queimando, é a indestrutibilidade. Piorou, né? Impenetrabilidade já estava difícil, mas indestrutibilidade acabou, né? Quase que eu não consigo falar isso. Treina aí, vê se tu consegue falar essa palavra. Mas, gente, o que significa isso? Significa que a matéria, ela é indestrutível. Como assim? Se eu explodir alguma coisa, eu não destruí aquilo. Um exemplo, né? Se eu quebrei, pisei em cima, eu não destruí. Gente, eu quero que vocês pensem no seguinte, tá? Lembra do átomo? O átomo é algo bem microscópico que a gente não consegue enxergar. E ele que forma todas as estruturas, né, de matéria que a gente tem nesse planeta. E esses átomos, gente, eles nunca vão ser destruídos. Eles apenas se alteram para formar outro tipo de matéria. Então, se você queimou um papel, por exemplo, aquele papel ele não foi destruído, ele apenas virou outro componente, outra matéria, que foi, no caso, cinzas, né? Ou gás carbônico que saiu dessa queima, ou seja o que for. E então as substâncias elas nunca são destruídas, apenas se transformam em outras substâncias, ok? Isso quer dizer então que a matéria é indestrutível. Caso você ainda ficou com dúvidas sobre isso, você pode pesquisar mais na internet, colocar essa característica lá, pode ser que você ache mais vídeos falando sobre isso para você entender um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá para a quinta característica então da matéria, divisibilidade, gente. Essa é fácil, né? A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Lembra que a gente estudou sobre isso, que os gregos achavam que o átomo não podia ser dividido? E aí depois descobriu-se que sim, que até o átomo consegue ser dividido. Então quer dizer que a matéria pode ser dividida cada vez mais em pedaços menores. É claro que quando é uma coisa bem microscópica, às vezes a gente não consegue imaginar, né? Como que eu vou dividir aquele átomo? Como que eu vou dividir aquilo que eu nem consigo ver? Mas realmente é possível. É possível isso acontecer porque é uma característica da matéria. Ninguém pode negar isso, ok? Ela é divisível. Sexta característica da matéria é a descontinuidade. E essa aqui eu preciso que depois vocês deem uma lida para vocês compreenderem melhor, tá bom? Basicamente, a descontinuidade é que sempre há espaços vazios na matéria, mesmo que a gente não consiga enxergar. Até o próprio átomo tem nele, né, na sua constituição ali com o núcleo e a eletrosfera, até nele tem alguns espaços vazios, uma coisa que é microscópica. Se a gente pegar um pedaço de madeira, aparentemente ela é toda compactazinha, a gente não consegue ver nada de espaço vazio entre ela, não tem um furo, não tem nada, né? Pensa nas classes lá de vocês, da sala de aula, né? Lisinho, não tem nada. Mas se olhar de forma microscópica, nós vamos notar que sim, tem alguns furinhos, tem alguns buraquinhos na madeira e nas estruturas e nas superfícies da matéria. A descontinuidade da matéria, ela é importante porque ela possibilita, por exemplo, que a gente consiga mergulhar numa piscina sem que a gente se machuque, porque o nosso corpo vai ocupar o espaço vazio que existe entre as moléculas de água. Então, se não houvesse esse espaço vazio, essa descontinuidade da matéria, por exemplo, na água, a gente não iria conseguir mergulhar, a gente ia se machucar bastante, né? Mas a gente só consegue mergulhar na água porque entre as moléculas existem pequenos espaços vazios. Então, a gente meio que consegue deslizar por entre esses espaços vazios nas moléculas de água. Super bacana, né? Olha como Deus é criativo e incrível, né? Ele deixou espaços vazios em várias coisas aí para que a gente não se machucasse. Show, né? Sétima característica, estamos finalizando aí as propriedades gerais da matéria, depois só tem mais duas. E a sétima é a compressibilidade. O que quer dizer isso? Compressibilidade. Comprimir. Exatamente, gente. Quer dizer que a matéria, ela pode ser comprimida, ela pode ter a extensão dela reduzida. Então, a gente consegue comprimir a matéria. E isso só ocorre por causa da aproximação das moléculas.
Só que, claro, dependendo da matéria, algumas são mais fáceis de você comprimir e outras não têm tanta capacidade de compressão. Por exemplo, se você pegar argila e moldar argila, ela é facilmente, moldável, a gente consegue comprimir, consegue esticar facilmente. Agora, pega um apagador, vou tentar comprimir ele. Comprimir, para quem não sabe, gente, é eu apertar, sabe? Tipo, tentar deixar ele bem reduzido. O apagador é mais difícil de fazer isso, né? Então, tem algumas matérias que têm menor capacidade de compressão. Não que eu não consiga, ok? Porque se tiver algo um pouco mais forte para poder comprimir isso aqui, ele vai comprimir. Bota o apagador embaixo do pneu de um carro para te ver. Passa em cima do apagador com o carro, vê se ele não vai comprimir. Então, claro, tem alguns com maior facilidade de compressão, que eu mesma consigo ir lá e comprimir, e outros que não são tão fáceis de comprimir, precisa de algo mais pesado, algo com mais força para poder fazer isso. Mas todas as matérias, elas têm essa capacidade, tá? Em menor ou maior grau. E então, depois dessa característica da compressibilidade, vem também a elasticidade. Quando a gente fala em comprimir, é quando a gente aperta e diminui ali o tamanho, a extensão daquele material. E quando a gente fala em elasticidade, a gente está falando da capacidade de matérias que conseguem voltar ao seu formato natural. Eu comprimi e simplesmente ela voltou para o seu estado natural. E ali no livro de vocês tem um exemplo muito bom, gente, que é daquelas bolinhas de ficar apertando anti-estresse, sabe? Então aperta e ela volta. Dá para usar de exemplo também aqueles balões que colocam farinha dentro ou areia para ficar apertando, Ele também volta ao seu formato inicial. Isso quer dizer elasticidade. Então, quando a matéria é comprimida, quando eu comprimo ela, ela pode voltar ao seu estado anterior, tá bom? Várias conseguem ter essa característica. E a última característica geral da matéria, que está aí no livrinho de vocês, é a inércia. O que é a inércia? Provavelmente você já viveu a inércia, tá? Alguma vez você estava andando de carro com seu pai ou sua mãe, estava de cinto de segurança, tudo, e ele teve que frear. E você quase foi para frente, né? Quem te segurou foi o cinto. Não sei se alguém já bateu a cabeça aí no para-brisa, Mas isso, gente, se chama inércia. A lei da inércia diz que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que uma força haja sobre ele. Agora a gente vai fazer a experiência da inércia. Vou demonstrar para vocês utilizando essa tampinha de pote e uma cadeira, tá? Então tem que ser uma coisinha leve, uma coisinha que não vai quebrar, que você sabe que não vai quebrar, e um objeto que você possa empurrar, tá? Não precisa ser necessariamente uma cadeira, pode ser de repente um skate, algo desse tipo. Você também pode procurar outros vídeos na internet que mostrem como que faz, como é que acontece a inércia, além desse aqui, tá? Então presta atenção, rapidinho eu já explico como é que vai funcionar. Acho que deu pra ver que o potinho caiu da cadeira, né? Ele tá aqui no chão, ó. Caiu porque eu freiei bruscamente, ele tava vindo, dei uma leve velocidadezinha ali, foi curtinho, mas suficiente para que depois que eu freasse, a tampinha caísse no chão. Então essa é a inércia, gente. A tampinha que estava em cima da cadeira, ela meio que continuou, tá? Ela continuou aí o seu movimento, porque nada parou a tampinha, só parou a cadeira. E é por isso que é tão importante, então, você usar cinto de segurança no carro, porque se o carro frear ou bater ou acontecer qualquer outra coisa, você não vai voar pelo para-brisa, você vai continuar ali porque tem um cinto. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse potinho, tá bom? Então fica ligado aí para você não ser pego pela lei da inércia. E chegamos agora às características específicas da matéria, e essa é super fácil, essa a gente vê constantemente aí em todas as matérias que a gente vê. Essas gerais é mais difícil da gente visualizar, da gente lembrar que existe, mas as específicas são mais tranquilas de observar. Então agora eu quero que vocês virem a página, vão para a página 26.
Tem uma tabela azul nessa página onde diz propriedades específicas. O que são propriedades mesmo? Vamos relembrar aqui. Características da matéria. Então, essas são características específicas da matéria, ok? Primeira característica específica, cor. Sim, gente, muito fácil, né? Todas as matérias, todos os tipos de coisa têm a mesma cor? Não, né? Ainda bem, porque imagina que chato seria, né? Tudo de uma cor só. Pensa aí numa cor, mesmo que seja a tua cor preferida. Ia chegar um momento que ia enjoar, não ia dar certo. Então, por isso que tem as propriedades específicas da matéria. E uma delas é a cor. E isso facilita para a gente distinguir que matéria é aquela, né? Que tipo de coisa é aquilo. Outra característica da matéria, né, que é específica é o odor. O que é odor? O cheiro. Existem matérias que não têm cheiro e tem aquelas que possuem cheiros característicos, ok? Se você for lá, por exemplo, pegar uma fruta, duas frutas diferentes, cada uma delas vai ter um cheirinho diferente. Também é uma característica bem específica, porque não vão ser todas as matérias que vão ter o mesmo cheiro, certo? Então é por isso que é específica, porque nem todas possuem a mesma característica, tá bom? Sabor, outra característica específica, também não são todas as coisas que têm o mesmo sabor e, de novo eu digo, ainda bem, porque senão a gente ia enjoar, né, de ter apenas um sabor para comer. E aqui a gente fala bastante de alimentos, né, gente? Não são todas as matérias que a gente pode comer, tá? Mas mesmo assim, todas elas têm um sabor diferente. Por exemplo, a terra. A terra tem um sabor que a gente não deveria saber qual é, né? Porque ninguém deveria comer terra, mas ela tem um sabor característico. Reatividade é a próxima característica específica, que significa o quê, gente? Capacidade de reação, capacidade de reagir ou de fazer reações químicas na natureza. Cada matéria possui um tipo de reatividade diferente. Algumas reagem com uma coisa, outras reagem com outra coisa, tem umas que não reagem com nada. Então, por isso que é bem específico, porque nem todas vão reagir da mesma maneira, nem todas vão reagir com as mesmas moléculas ou os mesmos átomos, entende? Então, por isso que é específico. Bom, gente, essa experiência é só para representar como que funciona a reatividade das matérias, ok? É bem simples o que a Pro vai usar aqui, vocês podem usar em casa também e fazer na casa de vocês para vocês verem como é que funciona. Num frasquinho aqui eu tenho bicarbonato de sódio e no outro um pouquinho de sal. Isso aqui é vinagre, você pode usar qualquer vinagre que você tenha na sua casa, tá? Não precisa pôr muito vinagre, você pode pôr um pouquinho e um copo normal, tá? De preferência transparente para você observar aí o que acontece. Essa quantidade já tá bom. Vou misturar o sal. Não precisa ser muito também. E depois tu põe o bicarbonato, tá? Então, vocês estão vendo, gente, que está acontecendo uma reação química aqui. E isso que significa reatividade. Reatividade vem da palavra reação. Então, essas três matérias que eu usei aqui, elas reagiram juntas, ok? Mas existem matérias que não reagem, por exemplo, com bicarbonato, não reagem com sal, nem com vinagre, reagem com outros tipos de matéria. E é isso que dá, então, a diferença de reatividade em cada uma das matérias. E a última característica específica da matéria é densidade, gente. Densidade é o quanto de matéria eu tenho naquele espaço que eu ocupo. Então, digamos, olha só, mais uma vez, né? Vamos nos comparar aqui. Densidade é pouco espaço que o apagador ocupa, pouca matéria, pouca densidade. Então, massa e espaço ocupado vão formar a densidade daquela matéria, daquele corpo. E cada uma tem uma densidade diferente, porque tem tamanhos diferentes de matéria, tem mais ou menos quantidade de massa numa matéria e noutra. Então, com certeza, automaticamente vai ter mais ou menos densidade. Nossa aula já está finalizando, galera. A gente vai para a última parte agora, antes das atividades. E eu quero que vocês acompanhem então comigo na página 27 do livro de vocês, que a prof vai fazer a experiência que tem ali no livro de vocês.
Vocês podem fazer essa experiência em casa porque ela é muito fácil, vocês vão ter todos os materiais, tenho certeza, em casa, para que vocês visualizem melhor. Eu vou fazer aqui com vocês, mas vocês podem repetir ela em casa para ter certeza e conseguir responder as questões, tá? Então, observem e depois vocês respondam as questões da página 27, junto com as outras atividades que vocês terão depois, certo? Mas então vamos lá. O que a gente vai precisar? Água, por isso que eu peguei a jarra aqui, um copo transparente, qualquer tamanho, qualquer que seja aí na tua casa, e alguns grãozinhos de feijão, tá? Pegou aqui um pouquinho, não precisa muito. E aí nós vamos fazer os procedimentos que estão ali no livro. O primeiro passo, então, precisamos encher o copo com água. Eu tô olhando pro lado porque a prof tá olhando no livro, tá? E o livro diz que você precisa encher vagarosamente até atingir a boca do copo, tá? Era para encher até a boca, eu acho que eu enchi até a boca, né? E aí os próximos passos pedem para vocês pegar os grãos de feijão e irem colocando um de cada vez, um por vez, para vocês irem notando quantos grãozinhos de feijão você consegue colocar dentro do copo sem que a água escorra, ok? Então vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Eu resolvi aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês conseguirem enxergar bem. Seria interessante, então, se cada um fizesse a sua experiência em casa e ver se deu diferença, né, na quantidade de feijão. E aí vocês batem um papo ali no grupo, conversem e digam, ó, na minha experiência eu consegui tantos feijões. Ah, na minha deu tantos. Tá? E é interessante fazer isso. Mesmo se você não tiver corante, você consegue ver quando a água transbordar, tá bom? Vamos ver quanto que a prof consegue colocar de feijão aqui dentro, tá? Tem que ser um de cada vez, então vamos lá. Será que eu vou conseguir colocar todos os feijões que eu trouxe? 18, 19... Eu quero muito saber o resultado do de vocês, hein? Quantos vocês conseguiram colocar? Gente, eu tô no feijão 40 e não transbordou. Aê, 44 feijões, gente. Exatamente no 44 a água escorreu para fora. Então, olha só quantos feijões eu precisei colocar ali dentro. Foram 44. É bem interessante de vocês fazerem aí, conseguirem visualizar rente ao copo, para vocês verem como a água ultrapassa a borda do copo sem virar, mesmo com os feijões sendo colocados. Porque tem essa bolha, essa camada em volta ali, que faz com que a água não caia. Mas essa capinha protetora tem um nome. Vamos ver quem é que consegue achar como que é o nome dessa capinha que protege aqui em cima, que não deixa a água transbordar, tá? É uma característica da água que faz isso. Mas, gente, olha só. Quantos feijões você achou que ia conseguir colocar? Ou quantos você achou que eu ia conseguir colocar? Você chegou a parar para pensar, eu acho que ela não vai conseguir colocar muitos, ou acho que vai ser bastante. Eu quero ver de vocês aí, quantos feijões você achou que eu ia conseguir colocar? E me diga quantos feijões você achava que ia conseguir colocar no seu experimento e deu mais ou se deu menos, ok? Depois sempre deem uma lida em tudo que a gente viu aqui nessa aulinha, certo? Deem uma lida em cada item que a gente observou para vocês relembrarem. Grifem aquilo que vocês acham importante e façam anotações, beleza, povo? Terminamos aqui a nossa primeira aula online, gente. Eu espero que vocês tenham entendido sobre as propriedades da matéria. E agora, para que vocês possam fixar bem esse conteúdo, eu vou pedir para que vocês façam as questões do livro na página 28 e 29, certo? Vocês podem olhar, as respostas estão no livro. E se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, não esquece de me mandar pergunta ou procurar na internet, porque tem vídeos sobre isso também no YouTube e tem no tio Google, né, como chamam, também várias coisas bem legais para vocês complementarem aí o estudo de vocês. Então não tem problema vocês procurarem na internet, tá bom? A correção dessas aqui eu vou falar para vocês como que a gente vai fazer, ou se não a gente corrige tudo quando a gente voltar para a escola, tá bom? Mas eu vou avisar para vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho e um beijo e até a próxima!